Enquanto isso, enquanto você responde, eu vou rodar aqui o padre Fábio de Melo, que se alguém conhecer, eu peço que mandem para ele o link aqui do Papo de Graça. Tenho muito medo, sabe? Tenho visto, tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, esse cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. A liberdade consiste em você olhar para a santidade de Maria e de você rezar com ela para que o tempo todo o Cristo prevaleça entre nós. Porque nós não podemos mais admitir a experiência de um cristianismo sem o Cristo. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos resgata. É Cristo que nos liberta. E nós estamos amarrados em muitas outras coisas, classificando isso como religioso, classificando isso como bonito. Não. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. E é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos e fazer com que cada vez mais a nossa experiência cristã seja, antes de qualquer coisa, uma mudança de mentalidade. Amém. Tudo certo. Amém. Que Deus abençoe e que ele continue firme, porque vão botar pressão em cima. E que ele seja macho, segure a onda, bote as raízes na palavra e segure o tranco. E quem tiver acesso a ele pode dizer: mano, estamos aqui. E não é para caminharmos juntos no protestantismo e nem no cristianismo, porque quando você entender um pouco mais Fábio de Melo, você vai ver que o cristianismo também é uma furada. É para a gente andar só no Evangelho. É só em Jesus. VNVTV, o canal é você. Amigos, podem falar meu nome, não tem problema, eu sou do Nordeste. Se quiser, digo minha cidade. O cara chama Padre Fábio. Padre Fábio. Mas não é o Fábio de Melo. Não é de Melo. É Xará, mas não é de Melo, mas é Fábio, viu? Isso. Caio, e a Fábio. cidade dele? Será que é padre mesmo? Deve ser. Padre. Nosso amigo, irmão padre. Qual é a cidade do nosso mano aí? Aí ele fala assim, eu não sou, ele não falou ainda, vamos aguardar, ele vai falar a cidade dele. Ele tá Padre Fábio, bem-vindo. Xará também, né? Padre Fábio. Eu sou Caio Fábio. Isso, ele fala assim: olá, não sou o Fábio de Melo, sou outro Fábio, que viu o vídeo do Padre Fábio de Melo, que você fez um comentário, sabe, Caio? Amigo, existe uma leva de padres que estão com esse mesmo pensamento acerca do Evangelho genuíno. Só que é praticamente insuportável estar no Evangelho genuíno aqui dentro. Aqui dentro da igreja católica. Amigo, eu quero ser um macho, como você disse no vídeo. Eu vi um vídeo seu chorando e chamando os pastores a pregar o Evangelho sério de Cristo. Amigo, tudo que você prega está me consumindo por dentro, não tenho paz mais. Só penso nisso de noite e estou cansado de correr dessa graça. Como conciliar tudo isso, Caio, por favor? Será que eu posso ser luz onde eu estiver? Me ajude, pois minha angústia de alma é gigantesca. Meu irmão, padre, pregue, 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 pregue no púlpito católico, na sua paróquia. Ajude esses irmãozinhos. Mande ver, não tenha angústia nenhuma. Aí você diz: Caio, e na hora que eu for dar hóstia, você dê a hóstia. E como o Evangelho deu. Fazer isto em memória de mim, só isso. Não diga isto aqui virou o corpo de Cristo, não morda senão vai virar sangue, nenhuma dessas bobagens. E fazer isso em memória de mim. O cálice, fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comeis deste pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quase toda a missa começa com a Eucaristia.
Então, após a Eucaristia, anuncia a volta do Senhor até que ele veio. Nós não somos antropófagos. A Eucaristia não é antropofagia. Não é comer carne Falo e disso beber também sangue. na carta. Não é? Justamente. No fundo, esse pessoal é materialista. Porque acredita, né, que a presença real de Jesus é material e que nós temos ali e que aquilo esgota o significado da Eucaristia. Gente, o bonito da Eucaristia é, claro, o que se desdobra de tudo aquilo que nós acreditamos, que é o estar juntos. Né? Claro, se Jesus na última ceia... É isso. Vamos supor que na última ceia, ao invés da última ceia, em outro momento, Jesus cortasse um pedaço do seu dedo e deixasse para os apóstolos e dissesse: ó, cada vez que vocês sentirem saudade de mim, né, olhem para um pedaço do meu dedo. Ele não fez isso, ele pegou pão e vinho e disse: isso é o meu corpo e isto é o meu sangue. Pela fé, nós acreditamos que substancialmente a pessoa de Jesus está presente no pão e no vinho, não o dedo de Jesus. Né? Pregue o evangelho da graça, meu amigo, todinho. Amém. Amém. Inteiro. Batizar, qual é o problema? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as crianças chegarem, só não diga que quem não for batizado está no inferno. Que a criança que não for batizada. Mas vá fazendo, enquanto eles aguentarem. Não saia não. Fique e pregue. E aconselhe. E ore pelos irmãos. E impõe as mãos sobre os doentes em nome de Jesus. Não de Maria nem de ninguém. Maria é uma santa de Deus, como santas são todas as mulheres que disseram: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim toda a tua vontade. Porque tudo isso é graça, é favor e merecido, não é mérito da gente. Não é o mérito de Maria que a fez ser escolhida, é a graça de Deus que a escolheu. E ela reconheceu e disse: estou aqui, sou tua. É isso que eu reconheço também, é isso que você reconhece, porque nós estamos igualmente grávidos do Filho de Deus que cresce em nós todo dia. Então, querido, pregue a palavra, pregue, pregue. E o que eu falei ao padre Fábio, que eu espero que alguém mande o meu link lá para ele ver, o que eu estava dizendo: olha, mano, nós estamos aqui, a jornada é a mesma. Nós não somos nem do cristianismo, nem de ismo algum, nós somos do Evangelho, pregando a palavra, com a liberdade do Evangelho, com a unção e a simplicidade de Cristo. E isso vai crescer. Nesses últimos dias nós veremos ainda. Amém. Você, Fábio, o Fábio de Melo e muitos outros. Amém. E que Deus abra as portas ao Espírito na Igreja Católica e milhares de sacerdotes se convirtam à fé. Amém. Assim como milhares de pastores se convirtam à fé. E a gente ainda tenha nesses últimos dias o privilégio de ver uma geração de sacerdotes e de pastores dessacerdotalizados da presunção sacerdotal e sendo apenas mediadores dessa aliança da proclamação, embaixadores de Cristo, como Paulo disse, cooperadores de Deus no anúncio dessa graça. Sim. E o que eu disse ao Fábio de Melo, eu digo a vocês: estamos aqui, mano. É uma caminhada para quem é macho mesmo, porque o pau vai cantar. O pau vai cantar. Mas olha, é uma glória. É uma glória. E você vai descobrir, quando o seu negócio não for virar protestante, nem evangélico, nem pentecostal, nem católico, nem nada, você vai descobrir que se porventura algum bispo chegar aí e tocar você dessa diocese, expulsar você daí, qualquer porta que você abra, não para fazer porta de pastor nem de igreja de nenhuma natureza, porta do testemunho, qualquer porta do testemunho que você abra, vai se encher de gente boa de Deus. Sabe por quê? Porque tem muita gente de boa vontade que não aguenta mais, só está esperando que os anjos cantem para eles irem até a manjedoura adorarem ao Senhor. Não foi o que Jesus disse? Paz na terra aos homens de boa vontade.
Graças a Deus você é um desses. E há muitos outros filhos da paz e gente de boa vontade. Eu sei que esses homens e mulheres de boa vontade estão sendo tocados de maneira maravilhosa. Veja a graça. Eu não estou em nenhum canal de televisão aberta. Você está numa paróquia católica em algum lugar no Nordeste. Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana. E olha só, o Papo de Graça está aí contigo ao vivo. Quem segura um negócio desse? O Espírito Santo está soprando isso no vento, como ele costuma fazer. Isso só relacionadamente a esse servozinho pequeno que está aqui. Imagine as outras bilhões de alternativas. E se você puder, mande meu link para o Fábio de Mello, diga que ele tem aqui alguém que já passou por isso e nem começou ainda a gostar da batalha. A batalha pode ficar 1000 vezes mais renhida, eu não estou saindo da reta. Quem quiser vir junto, nós vamos, não com arrogância. Quebrantados em Cristo, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Essa é a nossa vitória, meu irmão, é andar nessa simplicidade quebrantada, em nome de Jesus. Jesus, eu oro pelo teu filho, meu irmão, Padre Fábio, lá em Feira de Santana, assim como eu oro pelo Fábio de Mello, por tantos outros que estão acordando, discernindo e vendo que é Jesus e o resto é circunferência totalmente humanamente fabricada. Por favor, fortalece o coração desses que estão tendo esta coragem do testemunho no ambiente católico, que eles não retroajam, que eles sejam hebreus, que eles andem adiante, que eles não voltem atrás por nada, nem por ameaça nenhuma. E nós estamos juntos, porque este é um tempo fabuloso, quando tu nos permites ver como a cruz erguida vai atraindo filhos de Deus de todas as partes da terra. Como tu disseste, Jesus, quando eu for levantado, glorificado, quanto mais exaltado eu for, mais atrairei todos a mim. Amém. Ser glorificado entre nós para que muitos sejam atraídos pela graça do teu amor. Obrigado pelo meu irmão, Padre Fábio. Guarda-o e enche-o do Espírito Santo. E com ele, todo aquele que com o coração cheio de boa vontade invoca teu nome para a vida. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa linda, Padre Fábio. Leve meu beijo. E aonde você encontrar um padre querido, vá falando. Meu amigo Frei Laurindo, que deve estar lá no interior de São Paulo. Frei Laurindo era novinho, eu tinha 18 anos, ele tinha um pouquinho mais novo do que eu lá em Manaus, bonitão, pastoreando uma igreja, eu novo, tinha sido o horror da cidade, eu. E ele era um padre, assim, gente boa, e eu me converti, fomos ficando amigos, éramos chamados para ir falar em solenidades, formaturas, não sei o quê. Ele tinha uns 25 anos, eu tinha 18, 19. Convivemos, acho que até os meus 24, 25. Frei Laurindo conheceu Jesus ali, sob aquela batina da Igreja Católica da Cachoeirinha. Depois, e eu evangelizando, depois ele disse: Caio, me ajuda a organizar uma escola dominical aqui na minha igreja. Deu o currículo, levei tudo, e nós orávamos juntos, encontrávamos durante a semana para ajoelharmos e orar. Que legal, cara. É. Veja como eu já me converti para além das idiotices, graças a Deus, né? Conclusão, hoje o Frei Laurindo, ele não aguentou mais depois de um tempo. Isso foi há 40 anos atrás, era muito mais pesado, né? Expulsaram-no logo. A última vez que eu encontrei com ele foi em Bauru, ele casadão, com filhos. Meu irmão! Que legal. Tô aqui, filho, entregando a palavra desde aquele tempo, só deixei abatido, mas o resto, tô vestido com a couraça da justiça. Amém. Maravilha. Agora, ninguém precisa sair saindo. Deixem que eles nos saiam. É? Porque enquanto eles não nos saírem, a gente está testemunhando. Está em atividade. Em atividade. Alsacriana.
É um padre da Alsacra, infiltrado do reino de Deus lá dentro, anunciando o evangelho em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tom, que coisa boa, Frei. Olha, Padre Fábio, meu xará, você deu um beijo no meu coração, amém. Sabia? Amém. Sabia? Eu estou saindo muito feliz, amém. Graças a Deus. Nota-se aqui, viu? Amém. VMVTV, o canal é você. Eu sei que a Igreja Católica está longe do Evangelho de verdade. Mas a Igreja Evangélica, infelizmente, não está tão próxima do Evangelho. Não tá. Sabe? Não está tão próximo. Se você tivesse falado comigo, Padre Fábio, eu ia dizer, mano, faz isso não. Pega o Novo Testamento, vai para o sertão. Senta embaixo de qualquer lugar, abre Mateus, Marcos e João e lê, que o Senhor vai explodir você de alegria. Mas sentar no banco de uma igreja batista é um risco. Pode ser, dependendo do pastor, que você ouça ainda uma palavra do Evangelho. Mas não foi o caso. Mas se não for o caso, você pode ouvir as piores barbaridades do mundo. Não foi porque o problema não é da Igreja Católica, o problema é do cristianismo. O cristianismo está vivendo o mesmo problema de divórcio de Cristo. Os católicos, como o Padre Fábio de Mello falou, o culto a Maria, aos ritos, a todas essas coisas distanciando de Jesus. Os evangélicos é culto à doutrina, é culto ao dinheiro, à prosperidade, ao pastor, ao bispo, à autoridade local, que é uma figura papal perversa da localidade, e bilhões de outras coisas nojentas. E aí? Sim. Mas, amigo Caio, nessa igreja eu nunca ouvi tanta besteira e falta de bom senso na minha vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos mais uma vez, uma alegria nós estarmos juntos nesta aula ao vivo aqui no site padrepauloricardo.org. Nós iniciamos essa semana a explicação do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. Como é que nós vamos nos consagrar à Virgem Maria? Em primeiro lugar, o que é isto? O que é esse tratado? Esse tratado é a escola de santidade que seguiu o Papa João Paulo II. São Paulo II, ele tinha esse livro como livro de cabeceira. Era esta forma que ele tinha de viver a sua consagração a Deus, entregando-se a Maria, totus tuus, Maria. E não somente o bem-aventurado João Paulo II, mas também tantos outros santos, como por exemplo São João Bosco, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus e assim por diante. Tantos santos, grandes santos da nossa devoção, viveram a consagração perfeita a Nossa Senhora. Não é? Que, em primeiro lugar, é importante a gente notar uma coisa. Essa é a primeira palavra que a gente tem que pronunciar quando a gente falar aqui de qualquer coisa com relação à Virgem Maria. É que, se nós formos comparar Deus e a Virgem Maria é um nada diante de Deus. Isso tem que ficar bem claro desde o início. Se o nosso ponto de vista fosse nós olharmos de cima para baixo, ou seja, de Deus para a Virgem Maria é um nada diante de Deus. E isso para nós católicos é um ponto de honra, é um ponto importante, é basilar. Isso aqui é fundamental. E isso está dito no número 14. Não é? Está lá. Com toda a igreja, confesso que Maria, não sendo mais do que uma simples criatura,
saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo. Ou antes, não é nada em comparação com a majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Então, vejam, se é esse negócio de cima para baixo, se a gente vai olhar de Deus para Maria, Maria não é nada. Só que esse não é o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista natural é nós olharmos de baixo para cima. E se nós olharmos de baixo para cima, nós iremos ver que Maria está muitíssimo acima de nós. Que Maria está imensamente acima de qualquer criatura. Agora, o que acontece? Que como criatura, claro, é sempre, por maior que ela seja, ela é sempre criatura. Então, a partir de Deus, ela é um nada. A partir de nós, ela é imensa. Ela é grandiosa. Então, vejam que existe aqui um sério problema, não é? Que os nossos irmãos protestantes, não é? Eles insistem nessa primeira coisa, de dizer que Maria não é nada diante de Deus. É evidente. Agora, o problema é o seguinte, você não é Deus, meu irmãozinho. Meu irmão, você não é Deus. Então, você não olha para Maria de cima para baixo. Veja, o protestante que se coloca a olhar para Maria e desprezá-la como um nada, está se colocando na posição de Deus. Você está notando a soberba? Deu para notar? Não sei se deu para notar a soberba. O negócio aqui é complicado. Você olha para Maria e diz que ela é um nada. Que Deus diga isso. Que Deus, a partir do ponto de vista de Deus, Ele diga isso é perfeitamente justo. Agora, quem é você, rapaz? Quem que você pensa que você é de olhar para esta criatura imensa, magnífica, a mais perfeita de todas as criaturas e dizer que ela é um nada diante de você? Ou seja, diante de você, ela é grandiosa. E é por isso que está escrito na Sagrada Escritura, não é? Que as gerações me chamarão de bem-aventurada. E nós, católicos, obedecemos a Bíblia, obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, considerando Maria grandiosa. Então vejam só. Então a primeira coisa está claro para nós. Diante de Deus, Maria não é nada. Mas diante de nós, ela é muita coisa. Então, saia da sua posição de soberba, pare de brincar de Deus, desça do trono do Altíssimo, sai daí, que não te pertence, não é seu. Saia do trono, saia dessa soberba e vem aqui entre os mortais, entre os seres humanos para olhar para Maria. Você quer olhar para Maria? Olhe desde o seu lugar, rapaz. Você toma vergonha na sua cara e olha a partir do seu lugar. Não brinque de Deus, porque quem brincou de Deus é Satanás, você sabe que ele está no precipício do inferno. Então não brinque de Deus. Isso é muito sério. Então vejam só. Outra coisa que São Luís diz no número 14, e isso é fundamental no início do nosso estudo. Ele diz que Deus não precisa de Maria. Ele diz assim: por conseguinte, esse grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem. Deus não precisa de Maria para salvar ninguém. Está entendendo? Não precisa dela. Deus é absolutamente livre e soberano. Problema, e aqui vem o número 15. Aí o número 15, vamos para as consequências lógicas, porém, que é o seguinte. Deus não precisa de fato. Ele é absolutamente livre. Mas Deus quis precisar. Ninguém pode negar isso. Ou seja, para que o Verbo divino se fizesse carne, para que Jesus viesse ao mundo, para que o Salvador viesse ao mundo, Deus não precisava de Maria, mas Ele quis precisar dela, e não somente isso, pediu o consentimento dela. O anjo, emissário de Deus, um dos maiores emissários de Deus, o arcanjo Gabriel, foi até a Virgem Santíssima e pediu o consentimento. Então ele não precisa, mas ele quis precisar, livremente. Isso é o livre arbítrio de Deus. Deus tem seus eleitos.
Deus tem seus escolhidos, Deus tem seus prediletos. E sendo assim, tendo Deus seus eleitos, seus escolhidos e seus prediletos, Ele escolheu, Ele prediligiu, Ele elegeu a Virgem Maria. E elegendo a Virgem Maria, está feito. E São Luís, então, tira uma consequência lógica disso, que é o seguinte. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Romanos 11, 29. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Então é o seguinte, Deus quis nos salvar enviando o Salvador pela Virgem Maria. Então, o princípio fundamental sobre, digamos assim, essa pedra angular sobre a qual está edificada todo o edifício desse tratado e essa verdadeira devoção à Virgem Maria é esse. Que Deus não precisava de Maria, mas Ele escolheu, Ele quis precisar. E uma vez que Ele é imutável, Ele escolheu isso e é assim que Ele vai continuar agindo através dos séculos. Através dos séculos, quando o Filho Jesus se encarna, Ele se encarna através da Virgem Maria. Então, e é isso que está aqui no artigo 1º, né? O primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. A lógica é essa. Deus quis se servir de Maria para encarnar o seu Filho. Então, Ele continua querendo se servir de Maria para santificar as almas, que é o segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Então, é uma coisa e a outra. De tal forma que, vamos falar uma coisa aqui bem fácil, vamos simplificar as coisas. De tal forma que santidade, salvação das almas, é aquilo que o Padre Zezinho pôs de forma tão simples na sua música, não é? Amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, né? Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e assim por diante. Ou seja, os próprios evangélicos protestantes admitem isto. Por exemplo, algumas pessoas da Assembleia de Deus costumam colocar como princípio ético, né, do seu comportamento no dia a dia o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? Né? Ou seja, diante de uma situação concreta, o que é que Jesus faria? Então, se Jesus pensaria assim, eu quero pensar como Jesus pensava. Se Jesus faria assim, eu quero fazer como Jesus faria. Então, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas predileções devem ser as escolhas, atitudes, pensamentos e predileções de Jesus. Isso é um santo. Isso é uma pessoa que está no caminho da santidade. É uma pessoa que se deixa, digamos assim, modelar, se deixa configurar ao Cristo. Então, é assim que a gente vai cada vez mais se tornando membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, até que seja gerado o Cristo total. O Cristo total quer dizer a igreja inteira, corpo de Cristo, onde seremos todos no Cristo. Então, isso é a salvação. Então, veja só, Jesus se encarnou, mas não está terminado aí a obra. É necessário agora gerar o Cristo todo. E este Cristo todo que precisa ser gerado é a igreja. O próprio São Paulo diz isso. Nós somos membros do corpo de Cristo. É aquilo que São Paulo experimentou, basicamente, na conversão dele no caminho de Damasco. Quando ele, pondo cristãos na cadeia, Jesus disse, para lá, rapaz, é a mim que você está colocando na cadeia. Ou seja, Jesus está dizendo a São Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque uma vez que esses cristãos foram batizados, eles estão colocados no meu corpo, eles são membros do meu corpo e, portanto, está sendo gerado o Cristo neles. É evidente que quanto mais santo eu sou, mais o Cristo está sendo gerado. Isso existe um mais e existe um menos.
os santos, mais santos, como Padre Pio de Pietrelcina, têm uma tal configuração a Cristo que isso aparece até na carne. Não é? Apareceram as chagas de Cristo no corpo dele. Não é? Padre Pio é um dos fenômenos mais assim, estonteantes, assim, mais esplendorosos da graça de Deus, que Deus nos deu no século XX. Então vejam, os santos vão se configurando a Cristo. Ou seja, o Cristo vai sendo gerado em nós. Então, se você entende isso, você entende por que é que Maria é importante. Ou seja, Deus precisava de Maria para mandar seu filho aqui na Terra? Resposta, não. Absolutamente não. Jesus podia ter vindo de helicóptero, de avião a jato, ele podia ter brotado da grama como os cogumelos, não é? Ele poderia ter caído das árvores como as mangas, ele poderia ter feito o que quisesse. Jesus poderia sair da toca das raposas, Jesus poderia descer numa espaçonave, como um extraterrestre, mas Deus não escolheu nenhum desses meios. Deus escolheu pedir o consentimento de uma mulher especial que ele escolheu porque ele a amou, porque ele a prediligiu. Uma mulher que é criatura, claro, uma simples criatura, mas Deus quis usar essa simples criatura para gerar o Filho. E por isso, Deus continua querendo isso. Na cruz, quando a igreja foi gerada na cruz, Jesus olhou para o discípulo e disse: filho, eis aí a tua mãe. Isso quer dizer que Jesus, ao fazer isso, não é? Está dizendo, veja, eu quero continuar sendo gerado nela. Ou seja, o Cristo total, o Cristo que é a igreja, precisa continuar a ser gerado na Virgem Maria. Porque Deus não muda. Não somente foi gerado nela, ele foi educado por ela. Deus Altíssimo e Santíssimo se submeteu à Virgem Maria. É uma coisa escandalosa, mas está nos Evangelhos, está no Evangelho de Lucas, que Jesus era submisso à Virgem Maria. Ele, Senhor, Criador do céu e da terra. Não é? Ele quis. Então, o que acontece? Nós também. Maria é necessária para gerar o Cristo em nós. Para gerar o Cristo total. Então é isso que é esse segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, ou seja, na geração do Cristo em nós. Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Necessária. Não era necessária para Deus, mas uma vez que Deus escolheu esse caminho, ela é necessária para conseguir a salvação. Então, deixa eu dizer aqui uma coisa muito importante. Tá? Eu sei que o que eu vou dizer não é nada ecumênico, mas eu vou dizer. Porque São Luís diz, e eu preciso ser honesto. Não é? Deixa até, vou achar aqui a citação, porque depois o pessoal diz que eu estou colocando palavras na boca de São Luís, e o negócio é complicado. Página 33, é o número 30 do tratado. Ele diz assim: quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Atenção. E São Luís, ele é de uma consequência lógica. Ele diz assim, portanto, cuidado, hein? Daqui a pouco eu explico. Por favor, não comecem a jogar pedras no computador que vai estragar seu computador aí, não. Por favor, calma, deixa eu explicar. São Luís diz, portanto, os hereges e apóstatas que não aceitam a Virgem Maria como mãe, não têm Deus como pai. São Luís é de uma consequência lógica, né? É de uma lógica cortante. Muito bem. E aí, padre? Como que nós ficamos nesses tempos de ecumenismo? O que é que nós vamos dizer? Que os protestantes não têm Deus como pai? Então, vamos explicar as coisas, como aliás eu acho, é possível, provável, que o próprio São Luís entendesse isso, não é? Mas vamos aplicar nós aqui. Então eu agora não quero falar com a autoridade de São Luís. Eu estou falando aqui, isso aqui é um raciocínio do Padre Paulo.
Portanto, você pode perfeitamente discordar de mim, mas eu quero fazer esse raciocínio, que é o seguinte. Veja, existem protestantes e existem protestantes. São dois tipos. Existe o protestante que verdadeiramente, plenamente consciente, estudado, consciente, rejeita a fé católica. Mas veja só, para fazer isso, para rejeitar a fé católica, ele tem que conhecer a fé católica. Esse é o problema. 99% dos protestantes que eu conheço não conhecem a fé católica. Entendeu? Então, o que é um apóstata, o que é um herege? É aquele que realmente, conhecendo a fé, nega a fé. Mas esse é o caso da maior parte dos protestantes? Provavelmente não. Eu não sou Deus para julgar os corações, né? Só estou dizendo que provavelmente não. Pelo menos aqui no Brasil, as pessoas que se convertem ao protestantismo, que saem por aí alardeando, dizendo: ah, eu era católico e agora conheci a verdade, não sei o que dizer tal, você vai investigar, vai ver o quanto eles conheciam a fé católica, eram ignorantes, ou seja, a igreja perdeu muito pouco quando essas criaturas saíram, porque não eram católicos de fato. Então o que acontece? O cara não conhecia a fé católica. Então, provavelmente, esse sujeito, se ele não for culpado de ignorância culposa, ou seja, porque negligente, não quis estudar, não foi atrás, etc e tal, isso e aquilo, provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: o sujeito, apresentaram para ele uma caricatura de igreja católica, apresentaram para ele, disseram assim: olha, estão vendo essa Maria aqui? A Maria é um ídolo, é um falso Deus, é um diabo em forma de mulher, se você se ajoelhar diante dela, você está adorando o diabo. Imediatamente o cara chegou e disse: cruz credo, não quero não, Deus me livre, né? Eu rejeito essa Maria. Claro, mas qualquer um ia rejeitar. Você pinta a Virgem Maria de capeta, qualquer um rejeita. Entendeu o problema? Agora eu pergunto, essa pessoa realmente renunciou à fé católica? Ou ela renunciou a um simulacro, a uma deturpação, renunciou a uma deformação de fé católica, que foi apresentada a ele como sendo a fé católica verdadeira? Então eu me pergunto, eu não sou ninguém para julgar as pessoas, mas eu me pergunto, Deus que conhece os corações, quando for julgar esse sujeito ignorante, que nunca conheceu a fé católica, que quando conheceu a fé católica através da lente distorcida de um protestante, esse sujeito rejeitou a fé católica realmente? Não. Ele rejeitou aquilo que mentirosamente foi apresentado a ele como fé católica. Então, provavelmente, atenção, eu não sou ninguém para julgar os corações, é só uma hipótese. Se esse sujeito não for culpado, ele será salvo pelo 8º sacramento. Qual é o 8º sacramento? Porque são 7? Não, tem 8. Tem o 8º sacramento, que é o sacramento que provavelmente salva mais gente no mundo. É o sacramento da santa ignorância. Ou seja, o sujeito que ignora a verdade e que, ignorando a verdade, vai ser salvo porque nunca conheceu a verdade, porque não era culpado. Ou seja, chama-se ignorância invencível. Mas cuidado, e atenção, não estou dizendo que toda ignorância desculpa, não. Eu estou dizendo que a ignorância invencível desculpa, tá? Eu sei disso porque eu fiz mestrado em Direito Canônico e a minha tese de mestrado foi sobre a ignorância, a imputabilidade da ignorância, né? E existe ignorância invencível. Então, quando eu olho para
o povo brasileiro, condenado à ignorância pelos seus próprios dirigentes. Por quê? Porque o que a classe governante tem feito com a educação nesse país é um crime. É a imbecilização sistemática de uma nação inteira. A nação brasileira está se transformando numa nação de analfabetos, né? Deixa eu falar um pouquinho pro pessoal de Portugal, que talvez o pessoal de Portugal não esteja se dando conta, né, do terror de ignorância que é o católico brasileiro comum. Ou seja, a maior parte, o católico médio, não é capaz de entender tudo o que diz o tratado. A maior parte das pessoas tem vindo para mim e diz assim: padre, eu li o tratado, li, não entendi nada. Ou seja, a maior parte das pessoas está numa situação tal de dificuldade de leitura, não é? Que não entendem o que está escrito aqui. Claro que o tratado não é facílimo, mas também não é um tratado teológico altíssimo. Então, para vocês entenderem como está a situação. Então, a maior parte das pessoas que cursa a escola brasileira são analfabetos funcionais. Ou seja, por quê? Porque o governo, porque a classe falante que domina hegemonicamente o nosso país, quer manter as pessoas na ignorância e na imbecilização, e quanto mais droga eles consumirem, melhor. Haja maconha, né, distribuída, haja cocaína, porque quanto mais idiotas eles forem, melhor para dirigir esse populacho. Esse é o problema do nosso país. Agora eu vou perguntar, este povo, debaixo desta ignorância acachapante, será responsável diante de Deus por aquilo que fizeram neles? Ou seja, pelas armadilhas que fizeram, enredando-os na ignorância? Eu não sou Deus para julgar, mas é possível que eles não sejam imputados nisso. Quem será imputado? Bom, a classe falante, ou seja, o pessoal que sabe, o pessoal que estudou alguma coisa, o pessoal que está sabendo perfeitamente por onde é que está indo a guerra. Então veja só, diante disso, essas centenas de brasileiros que diariamente passam para igrejas evangélicas protestantes rejeitando a fé católica, serão condenados por Deus ao fogo do inferno por terem rejeitado a igreja verdadeira? Sinceramente, gente, eu não consigo dizer que vão ser. Mas isso é minha opinião, você não precisa concordar comigo. Mas eu não consigo achar que essas pessoas vão ser condenadas para o inferno pelo simples fato de que aquilo que elas estão rejeitando não é a igreja verdadeira. É o boneco, é o simulacro, é o espantalho criado pela ignorância de pregadores protestantes que criam uma falsa igreja católica porque fica mais fácil de derrotá-la. Entende? Ou seja, a igreja católica para essas pessoas não é esse edifício majestoso, essa catedral maravilhosa de 2000 anos. Não. Para eles, a igreja católica é uma cabana feita de dominós, que você faz assim, ó, e cai no chão. Entendeu? Então é evidente que é fácil mostrar a falsidade da igreja católica desse jeito. Você cria um boneco de palha e depois toca fogo nele. Você transforma a igreja católica numa caricatura. Então o que é a igreja de 2000 anos? A igreja com esses gigantes que são os santos, a igreja cheia de doutores, a igreja cheia de sábios, a igreja cheia de padres da igreja, a igreja cheia de místicos, a igreja cheia de dons espirituais. O que é essa igreja para essas pessoas? Para eles,
essa grande catedral de 2000 anos de sabedoria, é essa meia ideia patife, ridícula, essa meia ideia que apresentam a eles como um fantoche e diz, essa é a Igreja Católica, pá, tá vendo? Eu derrubo ela com um soco, pum, e o boneco cai no chão. Entende? Quer dizer, você tem a igreja, que é um gigante espiritual, a Igreja Católica, que é um gigante, um colosso de teologia, de mística e de santidade, mas você não enfrenta o colosso. Você enfrenta o simulacro que você criou. É fácil, né? Assim até eu derroto a Igreja Católica. Entende? Assim qualquer um derrota a Igreja Católica. Qualquer besta, entendeu? Qualquer jumento de 4 patas derrota a Igreja Católica. Então, o problema é o seguinte. A Igreja de 2000 anos não é rejeitada verdadeiramente, é o simulacro que é rejeitado. Então a pergunta é a seguinte, vejam só. Uma pessoa que rejeita a Virgem Maria, sabendo quem é a Virgem Maria, estudando quem é a Virgem Maria, conhecendo a teologia verdadeira da Igreja Católica verdadeira, esta pessoa que rejeita esta verdade, essa pessoa é culpada de rejeitar a revelação divina e o caminho que Deus escolheu para a salvação das almas e da humanidade. Esta pessoa que rejeita Maria como mãe, esta pessoa não tem Deus como pai, esta pessoa não será salva porque esta pessoa rejeitou a verdade. É isso que São Luís está dizendo. A pergunta é, isso cabe para a maior parte dos nossos protestantes? Sinceramente, acho que não. Acho que eles não chegaram a tanto. Entende? Eu acho que eles não chegaram a entender minimamente quem é a Virgem Maria. Então, é evidente. Eles estão rejeitando uma caricatura da Virgem Maria. Que Deus tenha misericórdia deles e os salve pela santa ignorância. Entendeu? Pela ignorância invencível na qual eles estão acorrentados. Então, é evidente, que para aceitar a salvação que vem através de Jesus Cristo, eu preciso aceitar o caminho que Deus escolheu para trazer Jesus Cristo ao mundo, que é a Virgem Maria. E se eu aceito que Deus é Pai de Jesus, a quem é que Jesus chamava de Pai? Deus. E a quem é que ele chamava de Mãe? Maria. Se eu vou ser o próprio Cristo, se eu vou ser membro do Cristo, se eu vou ser membro do Cristo total, eu preciso aceitar Deus como Pai. Mas eu aceito o Pai e não aceito a Mãe? Então eu rejeitei tudo. Entende? Se eu aceito meu pai, mas não aceito a minha mãe, existe uma coisa abnorme. E como São Luís diz no próprio tratado, é monstruoso você aceitar que uma pessoa nasceu só a cabeça de uma mulher, mas o corpo não. É isso que os protestantes tentam fazer. Que Jesus nasceu da Virgem Maria, eles aceitam. Mas o corpo que é a igreja, eles não aceitam. Entendeu? Então, onde é que fica? Mulher, eis aí teu filho. Onde é que fica? Porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Onde é que fica o fato de que a mulher do Apocalipse foge para o deserto e os outros filhos da mulher continuam travando um combate? O filho que ela estava grávida foi arrebatado e levado para o céu, mas os outros filhos da mulher continuam combatendo no deserto. Onde é que fica? Tudo isso é Bíblia. Mas é como sempre, né? Muito fácil ser protestante quando você escolhe os versículos que são importantes e os outros você disfarça varrendo para debaixo do tapete. Né? Então, é evidente que então nós católicos, por caridade, devemos nos esforçar para trazer essas pessoas à plena comunhão com a igreja.
E qual é o método? Não é? O método é múltiplo. Pode haver um método em que você se apresenta à pessoa com caridade e com amor, com benevolência, com ternura. Mas existe um outro método de amor, que é o amor severo e o amor que abala e chacoalha as pessoas. Não é? No bloco passado, antes de eu dar intervalo, vocês viram que eu me exaltei na forma como eu me expressei. Mas não pensem que aquela exaltação foi por ódio aos protestantes. Não. Ou seja, ali, como um pai espiritual, eu estou falando aos protestantes. E como um pai que fala com severidade para o seu filho, para acordá-lo da loucura. Quando você vê uma pessoa, um sonâmbulo, caminhando na direção de um abismo, você não vai com delicadeza chegar e dizer, escuta, talvez não seja uma boa ideia você caminhar para o abismo. Não. Você tem que dar uns tabefes na cara do sujeito e acordá-lo. Não é? Então, muitas vezes, a caridade pede essa severidade. Atenção, eu não gostaria que vocês achassem que agora só tem esse método, a severidade. Não, nós temos que descer o sarrafo nos protestantes. Não. É evidente que a gente atrai muito mais abelhas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Não é? Só que acontece o seguinte, quando a pessoa está tomada de soberba e presunção, muitas vezes só tem um caminho, que é a humilhação. Entende? A pessoa precisa ser humilhada para se acordar daquela soberba dela. Por quê? Porque muitas vezes, quanto mais ignorante a pessoa, mais soberba ela é e mais convencida da verdade ela é. E é necessário que você mostre para ela a sua ignorância. Isso é caridade. Isso é amor. Não é? Então, as duas coisas são um método de conversão. Então, nós precisamos ser realmente missionários. Então, com algumas pessoas, o método será um método mais de aproximação na doçura, com outros de aproximação na severidade. Mas sempre guiados pela caridade. E que nós queremos que as pessoas sejam católicas, e não tem dúvida nenhuma. É evidente que, por exemplo, um protestante que sinceramente se escandaliza com um mau padre, com um padre católico traidor, com um Judas, não é? É evidente que a culpa é desse Judas e não da pessoa que se escandalizou. Entende? Então, assim, é inevitável que existam escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos, né? Então, claro, nós queremos que as pessoas participem na igreja. Então, não queria que vocês interpretassem aqui que eu estou colocando panos quentes nas coisas, nada disso. O que eu estou dizendo para vocês concretamente é como, concretamente, historicamente, né, nós temos que perceber que as coisas são complexas. Não é? A verdade ela é sempre muito difícil de articular, porque ela é sempre complexa. A verdade, no mais das vezes, ela é sim e não. Entende? Porque ela tem aspectos de sim, aspectos de não, que se a gente pega o princípio e aperta demais, nós terminamos fazendo escolhas heréticas, que é excluir outras coisas que fazem parte da plenitude da fé católica. Tá bom? Nós precisamos, sim, honrar a Virgem Maria. Não é? Isso está atestado plenamente nas Escrituras. Isso está atestado na tradição da Igreja. Isso está atestado, inclusive, por vários protestantes honestos. É interessante isso. Não é? Na Santa Sé, atualmente, no Vaticano, as pessoas que são encarregadas do ecumenismo, na Santa Sé eles estão tentando um outro caminho agora. Estão tentando propor a Virgem Maria como
tema de diálogo ecumênico. Por quê? Porque para trazer os protestantes para um campo de debate onde nós não estamos renunciando. Entende? Por que a plataforma de debate deve ser sempre a plataforma protestante? Por que não podemos debater alguma coisa do lado de cá? Né? Então, a Virgem Maria, que, diga-se de passagem, é um grande, digamos assim, uma grande coluna de aproximação com a Igreja Ortodoxa, com as igrejas ortodoxas, e, ao mesmo tempo, venerada por vários protestantes ao longo da história. Martinho Lutero tinha uma grande veneração pela Virgem Maria. Foi Calvino quem estraçalhou com tudo. Não é? Então, existem teólogos protestantes ao longo da história que tiveram a verdadeira e sincera devoção à Virgem Maria. Portanto, não é impossível nós travarmos um diálogo ecumênico com os protestantes. Não é? Então, o honrar pai e mãe, é claro, é um mandamento importantíssimo. E que, portanto, honrar a Virgem Maria é uma coisa que está atestado nas Escrituras, está atestado no Magnificat, né? As gerações me chamaram de bem-aventurada, está atestado na saudação de Isabel à Virgem Maria, está atestado na saudação do anjo à Virgem Maria, está atestado, não é? Na própria palavra de Jesus, não é? Que a minha mãe é aquela que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Então, assim, nós vemos com clareza esse princípio de Jesus que honra a sua mãe. E nós sabemos muito bem que todas as vezes que Jesus se refere a Maria por mulher, ele não está desonrando a Virgem Maria, mas está aplicando a ela a profecia do capítulo 3 do livro do Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher apareceu, a nova Eva, Maria, não é? Para nos trazer aqui o Salvador, tá bom? Nossa Senhora em Fátima disse, né, que o dogma da fé não iria perecer, não iria desaparecer em Portugal. E eu interpreto que o Brasil tem parte nesta profecia. Ou seja, nós brasileiros que fazemos parte desta grande cultura lusófona, não é? Essa grande herança católica que nós recebemos dos portugueses, nós também vamos colaborar, né? Nós também fazemos parte desta realidade, né? Nós, junto com Portugal, somos uma só família e o dogma da fé não irá perecer. Nós ajudando a que o dogma da fé seja conhecido em todos os países de língua portuguesa, estamos, com a graça de Deus, fazendo a nossa parte naquilo que é a profecia de Nossa Senhora, que o dogma não pereça, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Nós nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser, terça-feira, mesmo horário, iremos participar dessa nossa aula ao vivo. Deus abençoe e continue conosco sendo essa grande família e lutando para que o dogma não pereça, para que nós conheçamos cada vez mais a fé católica verdadeira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da toda Santa Mãe de Deus e de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.